Olá pessoal, é uma alegria estar com vocês novamente, para que juntos nós possamos buscar o pensamento, as bênçãos divinas que nos alegra o coração, para que possamos ter dias mais cheios de fé, de esperança, de alegria, de determinação, e que Jesus, em sua infinita bondade, possa nos envolver a todos, nos fortalecendo, que esse estudo possa nos ajudar a nos vermos melhor, a agirmos melhor, sempre buscando a nossa melhora, arando o nosso solo íntimo, semeando todo o ensinamento que Ele nos dá, nos oferece. E as sementes de hoje vêm pela mão de Emmanuel, no seu livro Pensamento e Vida. Hoje as reflexões estarão no capítulo 1 desta obra. Relembrando que Pensamento e Vida, nós já começamos as reflexões na semana passada. Em seu prefácio, Emmanuel nos informa que este livro foi adaptado ao nosso planeta, porque ele é uma cartilha oral no planeta espiritual para aqueles que estão em trânsito para o berço, né? Que estão esperando a reencarnação. E ela então foi adaptada para que nós possamos aproveitar o máximo dessa reencarnação que estamos vivendo. E ele vem colocando pensamento de uma forma muito maior, não somente no intelecto, no raciocínio, mas colocando o pensamento como sinônimo de vida. E para criar esse raciocínio, ele vai usar aí, em 30 capítulos, várias atitudes que ele vem nos despertar para que a gente possa olhar em nosso íntimo e ver o quanto andamos para a construção de uma mente saudável, de uma mente sadia, de um pensamento feliz, um pensamento positivo, que nos engrandece e que nos eleva a nossa alma. Lembrando que este livro, ele sugere que nós temos que ler com os olhos do espírito imortal que somos. Então, é um livro da pátria espiritual para nós encarnados, mas lembrando que somos espíritos imortais e que precisamos fazer essa leitura com esse raciocínio, para a gente poder realmente extrair o máximo dessa obra. O primeiro capítulo dele, O Espelho da Vida, ele já inicia na primeira frase com uma metáfora. Ele faz aí uma comparação, dizendo que a mente é o espelho da vida em toda parte. Então, ele vai fazer um recorte do estudo da mente, porque é uma coisa muito ampla, Ele vai ficar com essa mente reflexiva. E ele coloca que a todo instante a nossa mente emite emoções, Então, o nosso pensamento, ele é acionado pelo sentimento, então ele passa a criar imagens, A mente cria essas imagens e faz com que nos refletimos como um espelho para os outros, E isso é tão verdade que muitas vezes a gente consegue fazer uma leitura de pessoas, através das suas atitudes. Então, tanto nós refletimos, quanto as pessoas também refletem para nós. É duplo, a gente não consegue viver sem isso, Então, é eu refletindo para você e você refletindo para mim. Ele faz também uma comparação da mente como diamante bruto, Ele fala que sobre a proteção do Cristo, a mente é como um diamante bruto que sai das entranhas da terra, mas que na mão de um lapidário vai atingir o brilho em sua excelência. E sobre a proteção do Cristo, nós também sairemos dessa animalidade, da primitividade da nossa mente,
para chegarmos à angelitude. Então é um caminho que nós vamos percorrer. E quando ele coloca esse diamante bruto, ele já vem especificando no texto, que é no primitivo, ele se dá através do instinto, então ali não existe o pensamento, né? É o instinto. Nas almas humanas, ele coloca que se inicia na ilusão e é assaltada, ele coloca. Ele é assaltada pela inteligência, então a gente fica num tempo aí. E para os espíritos aperfeiçoados, ele coloca que é o brilhante, precioso a retratar a divindade. Então, fica claro que nós temos um caminho a percorrer na nossa evolução, na evolução da nossa mente, dos nossos pensamentos, da nossa vida, e que nós temos para alcançar a angelitude. Ele fala que a gente está confinado entre a animalidade e a angelitude. Então, é um processo que nós vamos ter que passar por ele. E é um processo de trabalho que exige de nós essa construção. E essa construção, ela vai se dar a partir do momento que eu desperto a minha mente, que eu vou tomando consciência dessa necessidade. Então, a minha mente, ela vai sendo despertada. E para isso eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso buscar. Mais uma vez a gente batendo na tecla do estudo, mas é o caminho. Ele coloca, mediante isso, que existe uma dificuldade nesse estudo da mente, porque cada um está num patamar, né? Então tem alguns que estão mais próximo do instinto, estão outros que estão caminhando na ilusão, tem outros que ainda já estão se aproximando da angelitude. Então existe aí vários patamares, né? Então cada um vai despertando ao seu tempo, vai buscando de acordo com o seu interesse em se tornar uma pessoa melhor. Então, para eu me tornar uma pessoa melhor, eu tenho que ter consciência de quem eu sou agora e de quem eu quero ser, né? Então, eu tenho todo um caminho a traçar. A questão, o gatilho disso tudo é o sentimento. A partir daquele sentimento, eu tenho a emoção me faz pensar. Quando eu penso, eu crio. E a partir do momento que eu crio, eu concretizo com as minhas ações e com as minhas palavras. E aí eu vou refletindo quem eu sou. É nessa forma, né? E aí no texto a gente pensa, então é muito fácil eu mudar a minha vida. Basta eu mudar o meu pensamento, o meu campo vibratório. Não é tão simples assim, né? Porque a gente trabalha o pensamento no consciente e no inconsciente da mente, né? Então eu penso conscientemente alguma coisa e a minha mente anda para o inconsciente e o inconsciente arquiva. Ele vai arquivando sem saber se é bom ou se é ruim. A partir do momento que eu vou pensando cada vez mais, eu vou insistindo naquele pensamento, né? Continuo com aquele pensamento, ele cria então padrões de pensamento. E aí eu passo a agir através desses padrões de pensamento. E esse padrão de pensamento não significa que ele é construído nessa reencarnação. Eu posso trazer de várias outras reencarnações e estar repetindo o mesmo padrão de pensamento. Passo uma, passo outra, vem outra e eu continuo naquele mesmo padrão de pensamento. Ele fica arraigado em mim, né? Então já vira um vício. Então é automático. É automático. Se eu sou uma pessoa impaciente e eu vou a um médico e o meu horário é
10 horas, ele vai me atender 10h30, 10h30 eu já estou estourando, né? Com aquela minha impaciência, eu já começo a ser sem educação com a atendente, né? Então aí eu vou gerando, vou mostrando toda a minha impaciência e eu vou refletindo. E aí aquela pessoa que está ali, se ela também tem um padrão vibratório de impaciência, eu também acordo esse padrão dela e ela vai passar também a ser impaciente comigo. Então aí existe aquela troca, né? Aquela troca de pensamentos, de atitudes que estão concretizadas em nós. E é esse padrão que eu preciso quebrar. É esse padrão que eu preciso distinguir em mim e que eu preciso mudá-lo. É ali que eu tenho que fazer o meu trabalho. Para isso eu tenho que dar um mergulho dentro de mim. Eu tenho que me enxergar, né? Eu tenho que ver, que destacar em mim o que é que eu preciso mudar para me tornar uma pessoa melhor. Então, se é na impaciência, se é na violência, se é na pessoa que vive lamentando, vitimada por tudo que acontece, tudo que as pessoas fazem, ela se torna vítima. Então, eu preciso detectar em mim o que é que realmente está acontecendo, porque muitas vezes eu acho que são as outras pessoas, então eu espero que as outras pessoas mudem, quando na verdade o problema está em mim e eu preciso detectar. E para isso eu preciso conhecer as leis de Deus, eu preciso estudar, eu preciso ir despertando a minha mente. Então, a partir do momento que eu vou tomando esse conhecimento, esse despertar da mente para mim, ligado ao modelo divino que Deus mandou para nós aqui, qual é o modelo que eu tenho que seguir, qual o padrão eu tenho que seguir. Muitas vezes a gente segue vários padrões por aí que aparecem em televisão, a gente segue, a gente copia, mas quem é o nosso modelo e guia? Então é nele que eu tenho que me espelhar, é nele que eu tenho que buscar esse espelho para eu ver o que é que está faltando em mim, para eu começar a me questionar. Né? Lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, de Chico e André Luiz, no capítulo 13, tem um parágrafo que diz assim, olha, os nossos pensamentos mais íntimos denunciam a nossa condição espiritual. Os mais íntimos, aquele que eu não conto para ninguém, que às vezes até eu fico ali, nossa, nem quero ficar pensando nisso. Imaginar é criar, e toda criação tem vida e movimento. É preciso analisar o que damos, a fim de ajuizar o que recebemos. Penso, miséria, angústia, crime, perturbação, essas imagens irão refletir o quê? Desarmonia e sofrimento. Portanto, é imprescindível atender à renovação mental, único meio de recuperação da harmonia. Então, olha só, é imprescindível atender à renovação mental, porque ele é o único meio de recuperação da nossa harmonia, né? Então, isso, quando a gente entende um pouco dessa questão, desse refletir, né? E que eu reflito, que as pessoas refletem em mim, que eu capto, né, e que eu dou de mim a energia desse padrão que eu tenho em mim, me lembro lá na Gênese mosaica, né, quando Deus está criando o homem, ele diz assim, olha, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Qual imagem? Essa desse corpo físico? Né? Ou é a imagem mental, onde que realmente eu me mostro quem sou? Onde realmente é a minha casa espiritual, se não é na minha mente, né? Então eu preciso pensar nessa imagem mental, que é o pensamento do Criador. Eu vou ter que me comunicar com ele no mesmo nível, numa determinada época de construção dessa minha mente, para que eu chegue lá no processo da angelitude. Então é um caminho que a gente tem que fazer. E sozinho, às vezes, é muito difícil. Por isso que é muito bom a gente estar integrado. É muito bom a gente estar junto, né? Para que a gente possa realmente refletir, trocando as nossas experiências, as nossas
forças, as nossas alegrias, para que realmente a gente reflita o pensamento divino, né, do nosso Criador. Então, mais uma vez, eu agradeço imensamente essa oportunidade de estar aqui, de estar com vocês, de a gente estar refletindo, estar falando, estar estudando. Muito obrigada. Eu peço que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos fortaleça para que a gente possa compreender cada vez mais esse trabalho renovador que está em nossas mãos, que é em nós que está a ferramenta do trabalho, para que a gente possa crescer. Um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigada.